Fluminense campeão com a Bi, né? Bi, já ganhou ano passado esse mesmo Flamengo. Ganha de novo. Primeiro título pesado, o mais importante da carreira do Fernando Diniz. Do outro lado, VP. Eu acho que vai rodar. Tem que rodar, nação. Que vergonha que o Vitor Pereira fez o Flamengo passar ontem no Maracanã. 4-1 pro Fluminense. Esse mesmo Fluminense tirou o pé no segundo tempo, senão teria sido mais, cara. É uma vergonha. O técnico Vitor Pereira conseguiu ser o pior técnico que já passou pelo Flamengo. 3 meses e pouco de trabalho, não apresentou nada. Não tem variação tática, não tem treino tático, não tem jogada de efeito, não tem nada. Esse sistema de 3 zagueiros ali só piorou a situação do Flamengo, cara. E o meio de campo, o que ele arrumou com o meio de campo do Flamengo? A gente entrou no jogo onde tinha que segurar a bola, sabendo que o Fluminense ia entrar com toque de bola envolvente, o que o Flamengo tinha que fazer, o Fluminense está fazendo. Ele deu o meio de campo pro Fluminense, cara. Eu nunca vi o cara me barra Everton Ribeiro, deixa o Matheus França no banco, entra com Everton Cebolinha, Pedro e Gabigol, achando que o Gabigol ia fazer essa função de segurar a bola no meio de campo. E não segurou, não é característica dele. Por mais que ele esteja jogando de 10, o cara é meio atacante, o cara é atacante ali, é o cara de definição dentro da área. Não para fazer essa segurada de bola ali, armar os jogos. Não é para isso, cara. Eu não entendi o Vitor Pereira. Podia ter posto o Everton Cebolinha no banco, entrado com o Matheus França ou o Everton Ribeiro, que também entrou péssimo no segundo tempo. O primeiro lance que ele foi lá, o primeiro passe já errou. Cara, esse time do Flamengo tá uma vergonha de ver ele jogar, cara. O maior culpado, técnico Vitor Pereira. Culpa também, diretoria, péssimo planejamento. Cara, o que eles conseguiram fazer com o Flamengo? Tinha tudo para ser um ano maravilhoso, um ano histórico para o Flamengo, e até agora nada. É só vergonha para a nação, cara. Vamos lá, vamos acompanhar aqui o linha de passe da ESPN Brasil, créditos da ESPN Brasil, onde os comentaristas aí vão passar toda a situação vergonhosa, vexatória que o Flamengo vem apresentando nesse início de temporada, cara. Cara, não tem cabimento o que está acontecendo no Flamengo. É injustificável. Se o Vitor Pereira não cair, não tem lógica, cara. Eu acredito que o Flamengo, se manter esse ritmo aí, vai brigar para não cair no Brasileirão e não vai conquistar nada. Vamos acompanhar aí, nação? Deu Palmeiras no Campeonato Paulista, deu Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, tudo isso a partir de agora com Breler Pires, com Eugênio Leal, com o Vitor Birner e também com Pedro Ivo Almeida. Meus amigos, é o seguinte, viu? Ao mesmo tempo que a atuação do Fluminense foi épica e a gente merece destacar muito um primeiro tempo soberbo do Fluminense, um passeio do Fluminense, em contrapartida, a gente teve um Flamengo, olha, a gente faz a avaliação até agora do Vitor Pereira e realmente são 3 meses onde ele não ganha nada e o Flamengo com atuações apáticas. Eu nunca vi um período de um treinador do clube ser tão ruim, mas tão ruim, quanto do Vitor Pereira no Flamengo. Boa noite, Birner, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite ao Pedro, ao Breler, ao Eugênio, aos fãs de esporte. Eu acho que a gente viveu uma noite de futebol no Rio de Janeiro que é muito maior do que a própria conquista do estadual que o Fluminense consegue. E temos várias coisas para tratar, vários destaques. Eu vou deixar para explicar questões sobre escolhas de jogadores e tática durante o jogo, durante a linha de passe. Eu vou citar primeiro algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Do lado de quem festeja. Perfeito. O título de Fernando Diniz. Isso. Porque produziu o melhor futebol do campeonato inteiro e terminou ganhando quem jogou melhor durante a competição, num trabalho que vem desde o ano passado, que jogou um grande futebol tirando tudo, quase tudo possível do elenco que tem. Do outro lado, a gente tem o oposto. Nós temos um elenco que rende muito aquém do que é possível, taticamente, tecnicamente, às vezes acho até fisicamente, numa temporada que começou com o Flamengo sendo favorito a parte dos títulos, não era contra o Palmeiras, dividia o favoritismo. Isso. Não era no Mundial, mas era na semifinal do Mundial. Perfeito. No mais, tudo que o Flamengo precisava ganhar, o Flamengo perdeu no início do ano. E as feridas, que eram enormes antes desse jogo, e por isso esse jogo era tão importante, ficaram maiores ainda. Lembrando que o Flamengo poupou boa parte do seu time na Libertadores para estar mais inteiro nesse jogo, enquanto o Fluminense jogou com seus principais jogadores no meio de semana. Uma vergonha. O técnico Pereira poupou o jogador do Flamengo no meio de semana, cara. Fez aquele vexame no Equador, perdeu de 2-1. Atacante obeso, cara, sem condições. Teve jogada lá com os
jogadores do Alcas entraram rasgando a linha de defesa do Flamengo, os caras olhando, cara. Não tem cabimento, cara, o que aconteceu. O que está acontecendo com o Flamengo. O técnico dele não consegue tirar nada. Não consegue mudar ali técnica, não consegue mudar nada nos jogadores. Só piorou. Para que a diretoria foi mandar o Dorival embora, cara? Para isso, o time não apresentou nada de bom. Nada. 3 meses e vão por... Hoje é dia 11. 3 meses e 11 dias. Nada de diferente no time do Flamengo, cara. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. A diretoria tá parte financeira, os caras dão aula, mas a parte de futebol, cara, que vergonha que o Flamengo vem passando, cara. Depois que saiu o técnico Jorge Jesus em 2020, o Flamengo só empilhou decepção. Só decepção, cara. É multa em cima de multa. O Flamengo já deve ter pagado até agora aí mais de 20 milhões aí de rescisão aí. Vamos contar aí que desses 20 milhões aí já tá a multa aí de 15 milhões aí do Vitor Pereira. Ou seja, não há a desculpa da parte física. O problema ali é questão de jogo, é coletivo, é técnico, é mental, é tático. O Flamengo, nesse momento, definha em vez de melhorar. Porque a vantagem de 2-0 era uma vantagem que, mentalmente, permitia ao Flamengo administrar a situação muito bem. Quem administrou a situação foi o Fluminense, porque depois do primeiro gol do Fluminense, o Flamengo desabou. E a cada gol, o Flamengo ia desandando, e no final até fez o gol quando o Fluminense simplesmente administrava a situação, porque se o Fluminense forçasse do jeito que estava o Flamengo, teria feito 5. Quando foi 3-4-0, a minha impressão era a seguinte, principalmente no 4-0, imagina uma luta de boxe, William. Lutador tá encostado nas cordas. Sim. Toma pancada, o juiz sabe que a luta acabou. No boxe a luta acaba. Aí tem os minutos do jogo para acabar. E o Flamengo foi pro córner, não mostrou nenhuma capacidade de reação. O Fluminense escreve uma página sensacional na sua história, que não é ganhar o estadual, é a virada em cima de um time mais caro e com o elenco melhor. E o Flamengo, de agora em diante, tem que resolver os seus problemas e rapidamente. Primeira coisa que o Flamengo tem que fazer, diretoria, é desligar o técnico Vitor Pereira. Independente de quem vai vir, a gente vai falar no final aqui do vídeo e tudo, cara. Cara, não tem cabimento, cara. A gente olha o time do Flamengo jogar, cara. Não tem jogo. É um bando correndo atrás de uma bola. Tá parecendo que as crianças na creche, que não tem noção nenhuma de futebol, sai correndo 10 jogadores, tudo atrás de uma bola só. Cara, tomar o vareio do Fluminense que tomou ontem, cara, não tem cabimento, cara. Não tem. Os caras estão treinando junto. O time ficou 15 dias parado treinando por conta ali de treinamento, pensando na final do Carioca e na Libertadores, para dar esse vexame. Isso é inadmissível para um time de futebol no nível que o Flamengo está. É inadmissível. Perder faz parte, mas perder do jeito que o Flamengo vem perdendo nos jogos, cara, é vergonhoso, é vexatório. Os caras têm que ter vergonha, cara, de entrar com a camisa do Flamengo em campo, porque o que eles estão fazendo, eles estão sujando tudo aquilo que fizeram de bom de 2019 para cá. É a história do Fla-Flu, um clássico que tem mais de 100 anos, e é óbvio que nós não vimos todos os Fla-Flus da história, mas, olha, se pegar um historiador, conversar e tal, é candidatíssimo aí a um dos maiores da história do Fla-Flu. Essa vitória do Fluminense, essa virada do Fluminense, porque perdia por 2-0 no jogo de ida. É bom lembrar que com 1-0 o Flamengo ainda era campeão. Sim. 1-0 o Flamengo ainda era campeão. Sim, mas sentiu demais o gol, já né? sentiu o golpe no 1-0. Eugênio, eu acho que a gente pode falar muito dos bancos também, né? Quando eu falo de banco, eu falo dos reservas. Os jogadores ganham o jogo, é bem verdade. Mas você tem de um lado um Fernando Diniz, que a gente viu o que viu do time dele, e do outro o VP, que a gente viu o que viu. Aliás, o que a gente não viu, né, até agora do time dele, né, Gil? É isso. Boa noite, William. Boa noite, Birner, Pedro, Breiler, fãs do esportes. O banco relativo, né? Porque hoje o Fernando Diniz Nem não estava lá, no banco. Né? Era o Eduardo Barros. Mas eu acho que é muito importante para o Diniz isso. Eu pontuava, quando da conquista da Taça Guanabara, que era um título sem grande expressão, mas era a simbologia de levantar uma taça. E o Diniz conseguia fazer isso, era um peso nas costas dele, era um carimbo de que ele não conseguia título, que ele não ganhava, que ele não era campeão, que chegava na hora do jogo grande, o time dele não rendia. Então ele ganhou aquela Taça Guanabara em cima do mesmo Flamengo e agora, sim, é um título que ainda não é o maior possível, mas é um título contra um dos melhores times do Brasil. Que dá ao Diniz muito mais peso, a carreira dele, eleva ele a um outro patamar e permite a ele
colher louros de uma trajetória que foi o tempo inteiro remando contra a maré. O tempo todo fazendo o diferente, pensando com a própria cabeça, levando pancada de todos os lados, críticas incessantes, e elas vão continuar. E injustas, várias vezes. Algumas vezes justas, mas na maioria eu acredito que injustas. Então eu acho que é um grande passo para um treinador que pode dar passos ainda maiores. E foi a conquista da ideia de jogo dele, acima de tudo. Não de uma estratégia específica para esse jogo ou para aquele. O Fluminense venceu hoje a partir de uma ideia de futebol que ele prega, que ele vem desenvolvendo nesse time. Do outro lado, a gente conversava ali fora, né? O que começa errado, provavelmente vai terminar errado. Desde a chegada do Vitor Pereira ao Flamengo, ele carrega com si um peso enorme. Enquanto a gente vê ali o Diniz indo para a galera, né? Comemoração, né? Merecido. Pela maneira como ele conduziu a saída do Corinthians e ida para o Fluminense, a imagem é linda. Ele vive isso. A imagem é linda, é linda. Maravilhosa, maravilhosa. Tá de parabéns, cara. Tá de parabéns. É que eu falava agora há pouco do Diniz, então... Não, mas legal, porque a gente tá com a imagem aí nesse momento e é espetacular, né? Acabou a zica, né? Tá com carimbo agora de um título, olha lá. E ele tá precisando, ó, você vê, ele tá ali, ele não foi fazer médio só porque é legal, mas ele foi ali porque ele gosta, ele precisava desse calor, ó. Ali tem o título pelo Fluminense e muitos outros que ele podia ter conquistado e não conquistou. Exato, que ficaram pelo caminho e aí todo mundo, até onde vai o Diniz, até onde vai o Diniz e tal. A torcida que ele tá abraçando agora foi a torcida que o abraçou. Inclusive nos momentos difíceis. Exatamente. Então, e ele já falou isso publicamente. A torcida do Fluminense comprou a ideia do Fernando Diniz e por isso ele vai lá abraçar essa torcida. Jogadores também, né, Eugênio? Bacana demais. Mas fala aí, a gente interrompeu porque a imagem tá bacana demais. A imagem grita, né? A imagem fala muito mais do que qualquer coisa. Mas eu falava do VP. O VP chega ao Flamengo, na entrevista de apresentação dele, é uma censura. Não era permitido perguntar sobre a situação da saída dele do Corinthians, da sogra, da viagem. Ele já chega sem moral. E quando ele não tem moral na chegada, ele vai sair hoje ou amanhã no máximo, ele vai sair do Flamengo. Ele vai, né? Acabou ele no Flamengo hoje. Tomara. Sem moral. Porque tudo que ele fez foi errado. Desde a chegada dele ao Flamengo, foi muito mal conduzida, foi uma situação mal resolvida sobre a qual ele mesmo não conseguiu falar. Ele não conseguiu explicar. Ele não teve capacidade para ser direto, objetivo e sincero com as pessoas que estavam envolvidas na situação, e são muitas pessoas, porque você coloca aí torcidas do Flamengo e do Corinthians, porque você fala com as torcidas. E ele errou praticamente em tudo que ele tentou. Claro que teve alguns acertos, mas enquanto técnico, decisões de escalação, de estratégia, ao longo desse período todo, acumulou derrotas. A gente até conversava agora há pouco na redação, se não tivesse técnico, seria melhor, né? Cara, essa fala do Eugênio aqui, cara, resume tudo aquilo que é o cenário do Flamengo, desde a demissão do Dorival Júnior. A opção da diretoria em fazer esse erro grave, cara, não tem cabimento. Tudo que vem acontecendo no Flamengo não era para ser assim. Não teve planejamento em nada, cara. O técnico Vitor Pereira não acertou nada até agora. Nada no Flamengo, cara. Não é possível. Parece que a ideia do cara é para desmanchar o Flamengo pelo que o Flamengo fez no Corinthians. Passar o ano passado, quando ele era técnico do Corinthians. Cara, sem cabimento. Você olha e você vê o time do Flamengo, não é um time, é um bando. O Flamengo sem um técnico teria conquistado algo que com ele não conquistou. Perdeu tudo. Com certeza. Perdeu tudo. Talvez fique como lição para ele e para o próprio Flamengo. Porque eu lembro que a gente estava aqui nessa mesa no dia que o Flamengo optou por não dar continuidade ao trabalho do Dorival, e eu dizia, o Flamengo está errando. Porque o Dorival deu ao Flamengo 2 títulos e o Flamengo vai buscar a ilusão de que um técnico estrangeiro tem mais capacidade tática para desenvolver o time. Um desastre o trabalho tático do Vitor Pereira. Um desastre. Vou passar para o Pedro Ivo. Vamos resgatar aquela imagem do Diniz? Claro, por favor. Vamos, que é maravilhosa, porque é uma imagem muito simbólica, é uma imagem histórica, gente. A gente está falando de um treinador sempre muito promissor,
que sempre entregou muito, um cara obcecado pelo trabalho, um cara com uma mentalidade assim muito diferente do que a gente costuma ver em outros técnicos do futebol brasileiro, elogiado por treinadores aqui dentro mesmo, elogiado pelo Vitor Pereira, que disse que era o técnico mais difícil dele enfrentar, era o Fernando Diniz, não era o Abel, não era? Do Brasil. Era o Fernando Diniz aqui no Brasil, exatamente, e um cara que, assim, estava merecendo demais. É um cara que estava merecendo demais um título para ter um carimbo, ninguém fala mais, o Diniz, mas joga como sempre, né? Joga como nunca e perde como sempre. Não tem mais isso. O cara ganhou o título carioca, mas é só estadual. Pro Diniz é o mais importante nesse momento. É o mais importante e pode ser o primeiro passo para começar a solidificar uma carreira com voos mais altos. Imagem maravilhosa que a gente vai rodar várias vezes porque ela é simbólica, ela é histórica. Ela é histórica, é o primeiro título mais relevante aí da carreira do Fernando Diniz. Daqui amanhã, onde ele chegar, a gente vai lembrar dessa imagem aí que foi maravilhosa com a torcida do Fluminense. Passo a bola para você para falar do Diniz e também para me dizer o seguinte, Pedrão, o VP dorme como treinador do Flamengo e nem vai dormir como treinador do Flamengo hoje, tudo bem? Tudo bem, um abraço a você, Brenner, Eugênio, Vitor, fã de esporte com a gente. Acho que vai muito na linha do que o Eugênio falou, pode dormir. Agora, como ele vai acordar amanhã, como vai ser a semana dele, é muito difícil acreditar... Como será que tá o vestiário do Flamengo agora, né? Por tudo que se ouve. Há uma dúvida atual do Flamengo. Sobre a saída do VP, a gente vai conversar no final do vídeo aí, que tem alguns entraves aí que ainda atrapalham o anúncio aí do desligamento desse sujeito. O Flamengo, até se caso seja demitido, ele tem que falar. O medo do que ele pode vir falar numa coletiva... Não tem nem que falar, né? Tamanho... Eu não colocaria ele na coletiva, não. O descolamento da realidade que ele apresentou em alguns momentos. Agora, eu acho que não tem clima, né? Porque aí não tem mais uma avaliação sobre o trabalho, pode evoluir, não pode. Está muito claro que o Flamengo, nesse momento, torcida não quer, o resultado não dá lastro ao Vitor, o departamento de futebol não tem convicção em como gere futebol, porque o Eugênio falava muito em como começou, né? E como começa? Começa com um discurso de esse elenco é bom, mas precisa trazer alguém que tire um pouco mais. Ele não tira nada mais, ele não evolui, ele não constrói, ele tenta colocar o selo dele, mas você não vê a digital, e ele termina tentando salvar naquela, vai ser um Flamengo e Fluminense, então eu preciso me agarrar ao resultado. Como é que é? Qual é a principal característica desse Flamengo? Jogar, ter a bola? Não, eu prefiro não ter a bola. No primeiro jogo ele não tem a bola, mas ele consegue um resultado, um 2-0, talvez até além do que foi o gramado. Conseguiu 2-0 pela qualidade técnica individual dos jogadores do Flamengo ali, que o Ayrton Lucas e o Pedro foram um diferencial no jogo. Porque o Flamengo no primeiro jogo tomou um sufoco, um vareio do Fluminense, e no segundo foi a mesma coisa. Hoje ele não teve a bola, ele não marcou, ele não travou, ele não competiu, porque em tese o Vitor Pereira dá a bola. Hoje o Flamengo, no jogo, o Flamengo só viu o Fluminense jogar. Cara, foi, vamos dizer, torcedor ilustre, dentro de campo, vendo o vareio que o Fluminense estava dando neles. Cara, não tem lógica. Para competir, roubar, os jogadores, né? E descolar. O time dele. O time dele, no caso, depois eu quero falar de alguns jogadores Pedro, também. Ele tomou um baile, hein? Ele tomou um baile. Não é exagero falar que ele tomou um baile. No primeiro tempo, principalmente. E aí, eu vou virar para outra página, porque a gente tem que falar muito do Diniz. Acho que o do Vitor está posto. O trabalho do Vitor não existe até aqui. E, antigamente, eu acho que a gente poderia se apoiar numa situação de 3 finais em 45 dias. Queria um desenvolvimento que o tempo não dava, mas ele teve tempo para treinar, ele teve tempo para apresentar alguma coisa. Ele não teve resultado. O Flamengo deu esse peso. A crise do Flamengo, a falta de resultado deu esse peso essa final, que foi muito interessante. E é assim um domingo histórico, porque ganha o time que joga o melhor futebol. E, por outro lado, aqui em São Paulo ganha um time mais sólido, trabalho mais sólido. E o time que joga mais futebol, um domingo, sim, histórico para quem gosta de bola. Mas eu acho que a gente tem que olhar para o Fernando Diniz. A gente tem que olhar para o Fluminense. Porque, ainda assim, com tudo que se critica do trabalho do Vitor Pereira, é muito difícil você vencer o Flamengo em 2 jogos pela individualidade, pela... Bom, nação, vamos falar aí sobre a situação da demissão do técnico Vitor Pereira. O que acontece? Para o Flamengo ter mandado ele embora ontem, depois do jogo, ele já teria que pagar a multa aí, que é pesada, 15 milhões de reais, no ato da demissão, então teria que ser uma coisa já direcionada, por isso que o anúncio não foi feito, pelo que a gente apurou aí. Ao longo do dia hoje, dessa segunda-feira, Flamengo, a diretoria do Flamengo, representante do Vitor Pereira deve estar sentando aí para estar batendo o martelo aí sobre o desligamento, forma de pagamento, como que vai estar sendo feito. Não tem como, não tem clima. Por mais que o Vitor Pereira, após o jogo, ainda deu entrevista coletiva, ele foi lá, pelo menos ele teve essa hombridade lá, dar a cara a tapa, falar sobre tudo aquilo que estava acontecendo
no Flamengo, a questão dele comentar que não entendeu o que aconteceu no jogo, que ia sentar com os jogadores para conversar, para ver o que podia ser feito. Não tem mais o que ser feito, Vitor Pereira. Não tem mais. Você não consegue tirar nada de bom do elenco do Flamengo. Você não tem essa capacidade de tirar. Uma jogada ensaiada, um treino tático, você não teve. Você tem 3 meses, aí, 11 dias aí à frente do Flamengo e não conseguiu fazer nada de diferente. Perdemos Palmeiras de forma vexatória. Mundial de Clubes aí não tem nem o que falar. O Flamengo foi um dos maiores vexames da história do Flamengo. Recopa Sul-Americana, tomar vareia aí do Del Valle. Campeonato Carioca oscilou bastante. O Flamengo, poucos jogos ali, mostrou um futebol razoável. A maioria dos jogos ganhou mais pelo individualismo dos jogadores, a qualidade técnica de cada um, e pela qualidade dos adversários também. A estreia do Flamengo na Libertadores, aí para mim foi o ponto alto ali. Depois daquele jogo ali, o Vitor Pereira já não podia estar fazendo parte do Flamengo. Cara, tomou um vareio do Alcas. O jogador dos caras pesado, atacante obeso, fazendo gol no Flamengo. Os caras rasgando a defesa do Flamengo com coisa que não tivesse ninguém. E você ainda, depois da entrevista, falar que o Flamengo jogou bem, que é um técnico que trabalha não só com os jogadores com 20. Dorival, ano passado, trabalhou com 2 times, cara. O Flamengo mandou muito bem, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto Copa do Brasil e Copa Libertadores. Não foi com 20 jogadores, não, foram com mais. O único ato assim que o Flamengo pecou com o Vitor Pereira ali, foi, para mim, na venda do João Gomes. Poderia ter segurado o João Gomes até no meio deste ano. Acredito que na janela ali de julho, o João Gomes poderia ter saído até por um valor maior. A única falha assim, que eu vejo nessa situação do elenco em si, que não tem jogadores com a característica de João Gomes, é nesse ponto. O Flamengo poderia ter segurado ele, deixou a defesa bastante exposta. Viu que o garoto era o diferencial do time ali na parte de defesa, era o cara que se doava, corria atrás, era o cara ali da proteção na frente da zaga, e o Flamengo não tem jogador com esse perfil, tem que ir atrás do Uribe mesmo, tem que fazer de tudo para trazer ele agora no meio do ano, porque a gente vai passar muita raiva, muita vergonha se não tiver aquele cara para proteger a defesa ali. O Davi Luiz, cara, agora fala do jogador Davi Luiz, tá bem aquém. Léo Pereira também, voltou a ser aquele Léo Pereira de antigamente ali. Felipe Luiz já não vai ter que dizer, o cara já tá mais pro final da carreira mesmo. É o cara que entra bem nos jogos, não é cara para jogar 90 minutos. Agora o Everton Ribeiro também tá bem aquém, cara. Quando tá entrando, não tá conseguindo desenvolver um bom futebol. Falar aqui do elenco do Flamengo ali, eu posso dizer hoje que os únicos jogadores que estão bem aí, para mim, é Ayrton, Lucas, Pedro. O Everton Cebolinha tá apresentando também um bom futebol. O restante aí, os caras têm que repensar, principalmente o Gabigol, cara. O Gabigol atingiu a marca de 8, 9 jogos aí, sem gol e sem assistência. Então, tem que sentar e ver o que realmente está acontecendo. É inadmissível. Marcos Braz, Landim, eu quero o meu Flamengo de volta, cara. Perder faz parte, mas perder de forma vexatória, igual vem acontecendo, não tem justificativa. Não tem. Nomes aí de possíveis técnicos do Flamengo. Estão falando de Jorge Sampaoli. Eu acredito que não seria o nome ideal, porque o elenco do Flamengo já deu para me notar que não trabalha bem com técnicos autoritários. E o Sampaoli é muito autoritário. Não sei se ele teria essa casca para chegar e fazer o Flamengo jogar. Já possivelmente atrito com o elenco ali. Tite, cara. Para mim, o Tite é um bom técnico onde passou. Mas no final do jogo do Brasil e Croácia pela Copa do Mundo ali, que quando perde o jogo, o cara vira as costas e vai pro vestiário, larga os jogadores sozinho no campo, pra mim, ali acabou ele como técnico. Ele tinha que estar lá junto com os caras, perdeu, tinha que dar cara, ó, perdemos tudo ali. Ali, para mim, ele encerrou. Não vejo ele como técnico para trabalhar no Flamengo. Já ouvi falar do nome do Cuca também, mas bem difícil o Cuca vir pro Flamengo, não é um perfil. Ele também não gosta do Flamengo e a torcida também não gosta dele. Dorival Júnior, acredito que tanto Dorival Júnior quanto o Jorge Jesus, enquanto o Landim estiver no Flamengo, dificilmente eles voltam a ser o técnico aí. Tá complicado. O Voivoda aí do Fortaleza, para mim, seria um bom nome, mas eu acredito também pelo profissional que ele é, que ele não vai querer deixar o Fortaleza e ir pro Flamengo. Agora é acompanhar essa novela aí, né? Porque o ano do Flamengo, se eles não agirem agora, tá perdido.
Tá perdido, mas tá perdido por causa de incompetência. Diretoria, comissão técnica e jogadores aí. Cada um tem a sua parcela de culpa. Ok? Nação, vou ficando por aqui. Não se esquece, dá aquela moral pro nosso canal aí. Nosso canal é novo aí, a gente está aprendendo no dia a dia. Se inscreve no canal, ative as notificações, deixe seu like e comentário. Críticas, sugestões, elogios, a gente vai aprendendo aí e tentando trazer o melhor aí do Flamengo, o maior time do mundo, as notícias do nosso Mengão para vocês aqui. Grande abraço a todos aí. Vamos que vamos. Fui!